Olá, criançada! Hoje vamos concluir a história de Abraão com a morte de Sara e o casamento de Isaac. Em Gênesis 23, vemos o relato da morte de Sara, esposa de Abraão e mãe das nações. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e morreu na fé. Em Hebreus 11, Sara aparece com menção honrosa na galeria dos heróis da fé. Foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou por 400 ciclos de prata, perto de Hebrom, na cova de Maquipela. O lugar comprado tornou-se o túmulo da família. Na caverna de Maquipela, 6 ancestrais de Cristo, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, foram sepultados como se estivessem ocupando a terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. A morte sempre é um momento de grande dor pela separação do ente querido que ela provoca. Os servos de Deus mais fiéis não estão isentos desses fatos. Abraão teve que sofrer a morte de sua esposa e assim será com todos. Todos sofrem. Vemos que Abraão lamentou e chorou por Sara, mas também mostrou esperança em Deus ao se levantar e providenciar o enterro dela. Abraão enterrou Sara na terra da promessa. O crente sente a perda momentânea de seu ente querido, mas sabe que a morte não tem a palavra final, pois um dia o Redentor voltará para ressuscitar os mortos. Depois da morte de Sara, estando Abraão já muito velho, vemos que ele quer encontrar uma esposa para seu filho. Contudo, seu desejo era que ele casasse com alguém que fizesse parte de sua família. Diante disso, Abraão chamou o seu servo mais antigo e de grande confiança e o fez jurar que não tomaria para Isaac esposa das filhas da terra de Canaã, mas de onde havia saído Ur dos caldeus. E o servo partiu para encontrar uma esposa dentre a parentela de Abraão. Para ter a certeza de que não cometeria erros, Eliezer pediu ao Senhor Deus que lhe desse um sinal. Para isso, ele estabeleceu alguns critérios em oração e aguardou a resposta. Enquanto ainda orava, Rebeca apareceu. Eliezer viu como ela era bela. Vendo que ela tirou água do poço, ele lhe pediu um pouco de água e, de maneira generosa, ela serviu não apenas ele, mas também seus animais. Criançada, aconteceu exatamente como ele havia pedido em oração. Entendendo que o Senhor havia respondido à sua oração, ele se apresentou a Rebeca e contou-lhe seu objetivo. Em seguida, foi até a casa de seus pais e lhes contou toda a história. O servo pediu ao pai e a seu irmão a mão de Rebeca em casamento para Isaac. Eles a concederam. Por fim, foi dada a Rebeca a oportunidade de escolher se seguiria com aquele homem ou não. E ela disse sim! Ela estava disposta a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Quando chegaram à terra de Abraão, Isaac estava passeando no campo à tardinha. Quando Rebeca o viu, perguntou ao servo quem era ele. Ela então desceu do camelo, pôs um véu sobre a cabeça e Isaac casou-se com ela naquele mesmo dia. E foi consolado depois da morte de sua mãe. Criançada, quanta emoção!